Boa noite, queridos amigos, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Quanto tempo, né, que a gente já não se vê, quanto tempo que a gente já não se conversa. Realmente eu tô com muita saudade de vocês. Eu sinto muita falta de vocês, eu sinto falta da atenção que vocês sempre tiveram comigo. E hoje a minha chefia me designou para fazer uma palestra, ainda à distância. Vamos relembrar aí o nosso desafio, que é o novo normal da pandemia, né? Uma nova realidade que a gente tem ainda, né? Um desafio que parece que está realmente aumentando um pouco mais, se tornando um pouco mais intenso ao longo do tempo, né? Hoje a minha chefia me designou um assunto bem interessante, tudo a ver com essa nossa realidade, tudo a ver com essa nossa necessidade que a gente tem de, vamos assim dizer, se preparar para esse futuro, se preparar para essas condições que a gente infelizmente passa ainda, que é o isolamento social que deveria acontecer, mas a gente percebe que não. Antes da gente começar com a palestra, eu convido todos vocês, como sempre, só que quem fazia isso não era eu, né? A gente sabe muito bem, é dirigente de trabalho, mas no caso, hoje quem está fazendo sou eu. Nós vamos fechar os nossos olhos para iniciar com uma prece. Gostaria de convidá-los para a gente fazer aquela prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, mas eu vou alterar algumas coisinhas nela, que é muito importante que a gente comece a refletir a respeito. Então, eu gostaria que todos nós mentalizássemos Jesus, mentalizássemos Jesus Gonçalves e toda a espiritualidade que está ligada ao núcleo espiritual da casa, aos nossos mentores em particular, aos nossos simpatizantes, os espíritos simpatizantes, os nossos familiares já desencarnados, e também gostaria de convidar os nossos adversários, aqueles que colocam-nos à prova, aqueles que testam-nos a paciência, aqueles que testam-nos a evolução, o real desprendimento das coisas físicas em busca das coisas espirituais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim nesta terra, como no mais alto dos céus, como no mais profundo dos abismos do umbral. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, as nossas ofensas, com muito mais misericórdia que nós perdoamos o nosso próximo, as suas ofensas, os seus erros. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida, principalmente aquelas a que a gente se agrada. E livrai-nos de todo, mas todo mal, principalmente aquele que há dentro de mim e aquele que também há fora de mim. Que assim seja, Senhor. Que a gente reflita de verdade sobre a nossa postura de espírita, e hoje o tema, paciência, tem tudo a ver com essa postura de espírita. Bom, a gente pode começar se questionando, né, a questão da paciência. O que é paciência? O que eu posso dizer como paciência? Como é que eu posso explicar a paciência? Se alguém chegasse para você e falasse assim, eu não tenho paciência, o que falta para essa pessoa? Tem uma definição muito interessante que eu busquei lá na internet, um site chamado espiritismo.tv, que diz assim:
Paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo. Uau! Vamos repetir? Paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo. Então a paciência é uma coisa que não é de agora. O de agora é a calma. Calma, respirar fundo, tomar conhecimento da situação, tomar as decisões que são possíveis ser tomadas e desprezar tudo aquilo que não pode contribuir na nossa vida. Perfeito? Ao longo do tempo, essa calma que eu tenho agora, que eu tenho daqui 10 minutos quando alguém me traz outro problema, quando o meu filho vem com tarefa da escola para eu ajudar, quando o meu esposo ou a minha esposa vem com mais uma conta que eu preciso ajudar a pagar, quando o meu chefe vem pedir um pouquinho mais de esforço da minha parte daquilo que eu acho que não é obrigação minha. Manter calma em todos esses momentos ao longo de um dia, 2 dias, 10 dias, 100 dias, é paciência. É muito importante paciência. A paciência, no fundo, esse controle emocional equilibrado, nos facilita muito quando a gente fala em saúde. Porque a paciência é o oposto da ansiedade, a paciência é o oposto da raiva, a paciência é o oposto daquela situação de nervosismo que às vezes ataca. Ai, meu estômago, tô até com ardência no estômago de tanto nervoso. Ai, não consigo dormir de tanto nervoso. Não consigo comer de tanto nervoso. Não consigo ter o menor controle diante do menor problema. A paciência é a virtude fundamental para combater todas essas questões ligadas ao nervoso, à ansiedade e à raiva. A paciência consiste em tolerar o erro do outro. A paciência consiste em tolerar fatos indesejados, fatos desagradáveis, aquilo tudo que vem de encontro aos meus interesses e aos meus desejos. A paciência é o antídoto que me coloca em um estado zen e de harmonia comigo mesmo. Nossa, Marcelo, é interessante a paciência, né? Porque se eu conseguir desenvolver a paciência, eu passo pelos problemas da vida com o menor arranhão possível, com o menor prejuízo possível, com as menores dificuldades possíveis. É isso aí mesmo. É realmente a paciência que nos dá essa capacidade de enfrentamento dos problemas. Então a paciência, ela é, dentro do Espiritismo, um dos combustíveis, um dos ingredientes, uma das estruturas básicas para a nossa evolução. Porque a nossa evolução exige de nós que a gente enfrente problemas. Tranquilo, tem que enfrentar problemas, vamos enfrentar. Agora, enfrentados com calma e equilíbrio emocional, com controle das nossas ações, dos nossos pensamentos, isso é um estágio um pouquinho mais avançado. A gente sabe disso. E é esse estado avançado que a paciência nos traz. Os mais idosos, os mais antigos, dizem que quando a gente está com a cabeça fresca, nós encontramos mais facilmente as soluções dos problemas. Essa cabeça fresca é justamente paciência. É o exercício da paciência. A paciência é um comportamento. A paciência é uma atitude. Então a paciência pode ser aprendida ao longo da vida. Paciência não é uma daquelas virtudes que a gente vai no mercado e acha na gôndola, que acha naqueles quiosques que ficam no meio do mercado de promoção, ou que a gente pode chegar para o rapaz e falar assim: eu quero 100 gramas de paciência,
200 gramas de paciência, e na verdade não é 200 gramas, seria 200, né? Gramas no sentido de peso é masculino, corrija-se Marcelo, né? Não dá pra gente pedir 200, 300 gramas de paciência, não existe. É um comportamento que eu adquiro ao longo do tempo. É bem próximo com aquela história do a cada dia, né? Se preocupe com o problema daquele dia. Desenvolva as suas potencialidades naquele dia. Entre elas, compreender o próximo para poder tolerar os seus erros e solucionar aqueles que são possíveis e ignorar os que não são. Já afinal de contas, os erros não são seus, do próximo. Então, a tarefa de consertá-los é do próximo, não sua. E também suportar aqueles fatos, aquelas informações, aquelas notícias desagradáveis e indesejadas. É isso. Então, quando a gente fala em paciência, a gente entende assim. Da onde ela surge? Ela vem de fora? Ela vem de dentro? Paciência, por ser um comportamento, é um atributo da inteligência do espírito. É parcela da inteligência do espírito. É parcela da possibilidade de escolha do espírito. A inteligência associado àquela nossa liberdade de agir, né, ao livre-arbítrio, que eu escolhendo um comportamento desenvolvo ou não a paciência. Se eu tenho um comportamento de tolerância diante das dificuldades, de calma diante das adversidades, eu começo a desenvolver em mim paciência. Lentamente ela vai se acumulando como seixo no rio, como pedra em curva de rio. Ela se acumula. E é assim que ao longo de um determinado tempo eu olho para mim e falo assim, nossa, eu sou uma pessoa paciente. Ou, nossa, paciência é uma coisa que me falta. Sim. Geralmente a paciência ela está ligada ao nosso dever cumprido. Como assim, Marcelo? Diante de uma circunstância da vida, diante de uma realidade da vida, nós temos alguns papéis. Observá-lo, compreendê-lo, solucioná-lo. Mas para a gente solucionar tem que existir essa possibilidade. Para a gente solucionar, além da possibilidade, tem que ser possível que eu encontre a solução. Porque pode ser solucionável, mas eu ainda não tenho conhecimento técnico, habilidades para resolver aquele problema especificamente. Então, embora solucionável, para mim ele não é. E na escola é muito claro isso. O professor dá a prova e não são todos os alunos que conseguem fazer todos os exercícios problemas dados pelo professor. Alguns conseguem fazer todos e tiram 10, outros fazem todos, mas não tão bem assim e ganham 9. Alguns não fazem um ou outro, ganham 8, ganham 7, ganham 5, ganham 4. Tem gente que não consegue acertar o nome e o número. E tem professor que tem dó e dá 2. Né? Porque acertou nome e número. Tá lá participando. E tem as pessoas que também têm branco na hora, que sabem, mas na hora dá o branco e não consegue acertar nada. Né? Mas no momento que eu busco o meu aperfeiçoamento como pessoa e me encontro diante de um problema que é superior às minhas forças e à minha energia e ao meu conhecimento, eu fico frente a uma solução que eu não sou ainda possível de alcançar. Então a paciência nesse momento também é fundamental para o meu equilíbrio mental. Descobrir os meus limites e aquilo que eu sou capaz ou não de transpor nos meus limites. Puxa, legal, Marcelo. É interessante saber que a paciência então está relacionada com a minha evolução. É legal perceber que a paciência está relacionada com as minhas limitações. É legal perceber que a paciência também tem limitações, porque ela é adquirida. Então, até que ela chegue num determinado degrau de evolução, a qualquer momento eu posso explodir com um ou outro problema que eu não fui capaz de tolerar de forma adequada. Também a paciência está relacionada com colaboração. Como assim? Se eu falo para vocês que a paciência tem íntima relação com a tolerância dos erros alheios,
o erro do próximo, alguns erros não intencionais e alguns erros intencionais. Tem gente que erra porque quer. Tem gente que quer testar o outro. E tem gente que ainda fala, ó, estou testando a paciência dele. Sabe que está fazendo errado e sabe que está querendo descobrir até onde é capaz de chegar. A tolerância do próximo. Pois bem, diante disso a gente percebe que paciência, de uma forma geral, também é colaborar com a evolução alheia. Não através de falar, não através do discurso, ou de uma palestra, igual eu estou fazendo, nós estamos fazendo um discurso. No caso, a gente não pode interagir, né? Senão seria um diálogo, vocês falariam e eu responderia, e assim o contrário. Mas não é o fato. Eu aqui estou falando, vocês estão ouvindo, e no máximo que dá para fazer aí é remoer essas ideias. Marcelo, puxa, mas e se eu tiver uma situação interessante? Manda para a chefia, manda no grupo aí do Centro Espírita Jesus Gonçalves, eles trazem para mim a dúvida, e aí eu respondo para vocês, eu mando um videozinho rápido, eu mando um áudiozinho rápido, respondendo as dúvidas que eventualmente vocês possam ter, alguns questionamentos que vocês possuem, ou eles me mandam alguma, olha, eu entendo diferente, Marcelo, tudo que você falou, eu não concordo com você, eu penso assim, assado, pode mandar também, aí eles me passam. Isso é diálogo, e isso propicia de uma forma muito legal a nossa evolução. Tá, beleza. Só que assim, quando eu colaboro para o bem geral com paciência, eu não colaboro com discurso, eu colaboro com atos. Já diziam os mais experts, os mais experienciados em comportamento humano, que nem sempre o discurso convence. Que nem sempre o discurso é capaz de mostrar o caminho. Mas o exemplo é. Mostrar como a gente faz, isso é exemplo. Mostrar como pode ser diferente, que é mostrar como é que é ter paciência, é uma forma de colaborar com as pessoas que não têm paciência, para elas crerem que é possível ter e para elas saberem pelo menos o caminho das pedras para chegarem lá. A paciência é algo que cada um de nós realmente recolhe dos próprios esforços. Algumas pessoas têm bons esforços e descobrem os caminhos das pedras, e descobrem os caminhos tortuosos da montanha. Tem outras pessoas que não conseguem ainda, e elas precisam da exemplificação para mostrar as possibilidades e para se convencer de que aquilo é ou não possível de se alcançar, é ou não real. Né? E se a gente parar para pensar na paciência como exemplificação, a gente já começa assim, é um comportamento que eu tenho que não se harmoniza com pressa. Paciência e pressa, elas não conseguem conviver. Paciência não consegue conviver com agitações muito intensas. Elas exigem reflexão, elas exigem análise. A paciência exige isso de nós. Reflexão, análise e uma adoção de comportamento. Então, a pressa não permite que se desenvolva a paciência. Dizia a vovó que a pressa é a inimiga da perfeição. E eu diria também que também é inimiga da paciência. Né? A paciência, ela também, quando está relacionada com os nossos limites, com as nossas limitações, com aquilo que a gente é capaz ou não é capaz de fazer, com aquilo que a gente é capaz ou não é capaz de dar para o outro, com aquilo que a gente é capaz ou não de oferecer para o outro, essa paciência, ela permite uma edificação bem interessante. Porque no momento que eu compreendo o erro alheio, no momento que eu compreendo a limitação alheia, no momento que eu compreendo os equívocos alheios, eu começo a compreender também que eu tenho tudo isso ou nesse ou em outros assuntos. Eu começo a compreender que nem sempre as minhas respostas são as mais adequadas. E que eu preciso esperar que o outro também com paciência analise minhas respostas, meus comportamentos e minhas proposições. Eu não posso exigir que o outro simplesmente aceite as imposições que eu coloco.
Então, a paciência me coloca num degrau de esperar do outro a resposta que ele pode me dar dentro do tempo que ele pode me dar. Nossa, Marcela, mas tem situações que a gente tem um tempo mais exíguo, desde que não seja pressa, né? Existem situações que eu preciso de respostas mais rápidas. Sim, a paciência é saber, dentro desse limite, como se comportar para a gente não atropelar o outro dentro do desenvolvimento natural dele, né? Nós estamos num degrau, um determinado degrau próprio, eu estou no meu degrau de conhecimento, de interpretação, de evolução, de comportamento. Vocês, cada um de vocês estão nos seus. Dentro de uma casa, um filho é diferente de outro. Às vezes o filho mais velho é um pouquinho mais devagar em algumas questões do que o mais novo. E a paciência é uma forma da gente se comportar em relação a tudo isso, para não exigir demais daquele que não tem condições de oferecer aquilo que a gente está exigindo. Olha que interessante, né? E aí a gente começa a perceber que, na medida que nós adquirimos mais paciência, é nessa mesma medida que nós vamos percebendo que nós temos valores evolutivos mais avançados, que nós temos horizontes mais elevados e que dentro de mim a evolução começa a se instalar de forma mais clara e firme e forte. Que uma semente deixa de ser broto e passa a ser arbusto, para muitas vezes depois virar uma árvore, algo mais sólido, e onde as pessoas com menores condições, ou os pássaros, vêm repousar, vêm procurar abrigo, vêm procurar sombra no meio das tempestades da vida ou do sol escaldante dos problemas. A paciência permite isso. Permite que eu vire um ponto de referência a favor do bem, do bom e do belo comportamento a favor do próximo, né? E aí a gente começa a pensar, tá, então é legal eu, espírita, ter paciência? É fundamental você ter paciência. Poxa, é legal então eu desenvolver em mim paciência e auxiliar o outro no desenvolvimento dele? Sim, é muito importante isso, porque é através da paciência, ou seja, a paciência é uma das ferramentas, eu enfrento as provas que eu tenho que passar, eu enfrento as expiações que eu me impus ainda desencarnado, e eu tenho sucesso em relação a tudo isso. E ao final da vida eu posso dizer, ufa, me livrei de mais uma situação desagradável, me livrei de mais um karma, me livrei de mais uma dívida perante a justiça divina. A paciência é essa moeda que eu utilizo no comércio da vida para conseguir galgar posições, conseguir galgar mansões onde eu possa me abrigar das dificuldades. Tá? É fácil adquirir paciência? Não, é exercício. É fácil superar os obstáculos do caminho? Não, só com paciência. Ai, é fácil eu conseguir resolver problemas com irritação, azedume e precipitação? De forma alguma. Aí, cuidado com o Covid, né? Eu tô sem máscara, vocês deveriam estar de máscara aí, viu? Tô tossindo aqui. Cuidado, porque irritação, azedume e precipitação, elas não facilitam. E a paciência é, volto a dizer, antídoto contra esses três problemas. Tá? Eu gostaria de deixar esse panorama para a gente pensar sobre paciência. Neste momento que a gente está passando de pandemia é fundamental. Em algumas situações da nossa vida é importante. E às vezes é a única coisa que a gente tem para oferecer. Às vezes a nossa inteligência está limitada demais para um determinado problema. Só a paciência. Porque através dela a gente consegue, não é adiar o problema, mas conviver mais tempo com o problema. Até que é possível a gente ou descobrir a solução ou
alguém em nosso socorro, até advindo de uma orientação espiritual, vem em nosso socorro para resolver aquele problema. Então, agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai para a parte final para encerrar os nossos trabalhos de hoje, a nossa palestra de hoje. Volto a dizer, qualquer questão, qualquer posicionamento, qualquer ideia, joguem aí no grupo, falem com a Cecília, passa para minha chefinha, ela passa para mim e a gente volta a conversar. Para encerrarmos, convido todo mundo a fechar novamente os olhos. E novamente vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus. Vamos focalizar na nossa tela mental o nosso grande mestre, o nosso grande amigo, que embora muitas vezes a gente não sinta, mas igual aquela música, Pegadas na Areia, está nos carregando nos braços, está nos carregando no meio das grandes dificuldades da vida. Então assim, acreditem, tenham fé, Jesus não nos abandona, nosso anjo da guarda não nos abandona e Deus, em hipótese nenhuma, nos abandona. Porque além de justo, Ele é bom. E rogando a bondade divina do nosso querido Deus, rogando a misericórdia desse nosso Criador benevolente, rogando o amparo da espiritualidade, em específico Jesus Gonçalves, todas as entidades da Casa Espírita, os nossos mentores, os nossos familiares e os nossos guardiães, que a gente seja envolvido com muito carinho nesse instante, que a gente seja envolvido com boas energias. E envolvido com essas boas energias, a gente oferte para os nossos próximos, para aquelas pessoas que estão próximas da gente em casa, para aquelas pessoas que estão próximas da gente no serviço, para aquelas pessoas que estão próximas da gente no mercado, na padaria, no banco de jornal, no ônibus, o motorista de ônibus, por que não dizer, o motorista do Uber, os professores dos nossos filhos, todas as pessoas que de alguma forma têm um contato com a gente, que a gente nesse instante enderece um pensamento de paz, um pensamento de paciência, ofereça para ele essa benevolência, rogando aos amigos espirituais que assim como a nós, a eles também ele equilibre com muito carinho o corpo energético, nosso perispírito. Que com o nosso perispírito equilibrado, o nosso corpo se torne mais equilibrado. E com o nosso corpo mais equilibrado, a gente tome melhores decisões. Decisões com calma, decisões com paciência. Vamos rogar também aos nossos amigos espirituais que envolvam carinho os hospitais, as penitenciárias, todos os doentes em qualquer lugar que estejam, aquelas pessoas que estão morando nas ruas. Vamos rogar pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da segurança pública. Vamos rogar, enfim, para todo esse nosso planeta azul, para que ele seja uma morada harmoniosa, para que ele seja um hospital benevolente e ao mesmo tempo eficiente nos ensinamentos que nós precisamos ter na nossa evolução. E por fim, vamos deixar uma energia para os amigos da espiritualidade encaminhar para todas as pessoas que a gente esqueceu de falar, mas que precisam tanto quanto aquelas pessoas que a gente mencionou ou que a gente idealizou nessas nossas vibrações. Que o mestre amigo que não deixa nenhuma das suas ovelhas se perder, que o nosso pastor esteja conosco e nos acompanhe em todos os dias desta vida, das outras vidas e entre as vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus e o mais profundo dos abismos do umbral. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoa os nossos erros com muito mais misericórdia e benevolência do que nós perdoamos os erros das outras pessoas, as suas falhas, principalmente contra nós. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida, principalmente aquelas que nos agradam. E livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, daquele que habita dentro de mim e daquele que habita fora de mim também. Que a gente fique com a paz, que a gente leve a paz. E até a próxima.